Moedas antigas do Brasil nem sempre significam pouco valor. Uma moeda de 20 centavos. 5 cruzeiros, até 10 cruzeiros, muita gente vê apenas moeda antiga. Os colecionadores veem história, anos raros e variedades esquecidas. Algumas dessas peças já não são fáceis de encontrar, e o detalhe certo pode fazer toda a diferença. Em 1990, o Brasil atravessava um dos períodos mais turbulentos de sua história econômica recente. A hiperinflação corroía salários em questão de semanas, planos econômicos surgiam e desapareciam rapidamente, e a população vivia em constante adaptação às mudanças monetárias. Foi nesse cenário que surgiu a moeda de 5 cruzeiros de 1990, integrante do padrão monetário restabelecido após o fim do Cruzado Novo. Produzida pela Casa da Moeda do Brasil, essa peça aparentemente comum carregava o peso de um país em transição, e, décadas depois, algumas unidades com erros de fabricação se transformaram em raridades avaliadas entre R$ 44.560 e R$ 110.245 no mercado numismático. A moeda de 5 cruzeiros de 1990 fazia parte de um conjunto emergencial criado para reorganizar o sistema monetário após o Plano Collor. O confisco de poupanças, o congelamento de preços e a tentativa de conter a inflação marcaram profundamente aquele período. As moedas metálicas, especialmente as de baixo valor facial, eram produzidas em grande quantidade para atender à necessidade urgente de circulação. Nesse contexto de produção acelerada, falhas ocasionais escaparam ao controle de qualidade, dando origem a exemplares hoje extremamente valorizados. Visualmente, a moeda apresenta no anverso elementos simbólicos ligados à República e à identidade nacional, além da inscrição Brasil. No reverso, destaca-se o valor 5 cruzeiros acompanhado da data 1990. Embora simples no design, essa peça possui importância histórica por representar um momento crítico da economia brasileira. Do ponto de vista técnico, a moeda de 5 cruzeiros de 1990 possui peso oficial aproximado de 3,00 gramas, podendo variar ligeiramente conforme lote e desgaste natural. Seu diâmetro é reduzido, e sua composição metálica geralmente envolve aço revestido ou liga de baixo custo, compatível com a necessidade de produção em massa e economia de recursos durante período inflacionário. O peso oficial é um dos principais indicadores para identificação de erros. Uma variação significativa pode sinalizar disco metálico incorreto, falha de espessura ou anomalia no processo de cunhagem. O processo de fabricação começa com chapas metálicas laminadas até atingirem a espessura adequada. Em seguida, discos, chamados de planchetes, são recortados e passam por limpeza e preparação térmica. Esses discos são posicionados entre dois cunhos gravados com o desenho da moeda e recebem um forte impacto mecânico que transfere o relevo para o metal. Em momentos de alta demanda, como em 1990, a velocidade de produção aumentava, elevando também o risco de falhas. Entre os erros mais raros identificados na moeda de 5 cruzeiros de 1990 está a cunhagem descentralizada, off-center. Quando o disco não se posiciona corretamente na prensa, o desenho fica deslocado, criando áreas lisas visíveis. Quanto maior o deslocamento e melhor a preservação do exemplar, maior tende a ser o valor alcançado em leilões. Outro erro relevante é a dupla cunhagem. Nesse caso, a moeda recebe dois impactos sucessivos em posições ligeiramente diferentes, resultando em duplicação visível na data 1990 ou nas letras da palavra Brasil. A duplicação autêntica apresenta contornos definidos e alinhamento consistente com falha mecânica real, não devendo ser confundida com desgaste ou riscos superficiais. Há também registros de erros de planchet incorreto, quando o disco metálico utilizado não corresponde ao padrão da moeda de 5 cruzeiros. Isso pode resultar em peso inferior ou superior ao oficial de aproximadamente 3,00 gramas. Moedas significativamente mais leves podem indicar espessura reduzida ou falha no corte. Já exemplares mais pesados podem ter sido cunhados sobre discos destinados a outra denominação ou lote experimental. Outro tipo raro envolve falhas de revestimento. Como muitas moedas da época utilizavam aço revestido, defeitos no banho metálico podiam gerar áreas com tonalidade irregular, manchas ou exposição parcial do núcleo interno. Quando comprovadamente originadas na fabricação, essas falhas elevam o interesse do mercado. As trincas de cunho também são bastante valorizadas. Com o desgaste dos moldes metálicos,
Pequenas fissuras surgem na superfície do cunho e são transferidas para as moedas como linhas elevadas. Em um período de produção acelerada como 1990, a substituição de cunhos nem sempre era imediata, aumentando a probabilidade de tais ocorrências. Histórias de descoberta reforçam o fascínio por essas peças. Um colecionador relatou ter encontrado um exemplar de 5 cruzeiros de 1990 guardado em uma antiga carteira pertencente ao pai. Ao pesar a moeda em uma balança digital de precisão, percebeu que o peso estava acima do padrão esperado de 3,00 gramas. A análise posterior revelou tratar-se de erro de Planchet combinado com leve descentralização. Após certificação profissional, o exemplar foi vendido por valor superior a R$ 90.000. Outro caso envolveu uma moeda aparentemente comum, mas que apresentava duplicação clara na data e trinca de cunho bem definida. Mantida em estado de conservação quase perfeito, sem sinais de limpeza agressiva, essa peça alcançou aproximadamente R$ 105.000 em negociação privada, aproximando-se do teto estimado de R$ 110.245. O estado de conservação desempenha papel crucial na avaliação. Moedas classificadas como flor de cunho, ou seja, sem desgaste significativo e com brilho original preservado, atingem valores mais altos. Já exemplares que passaram por limpeza abrasiva, polimento ou danos químicos perdem consideravelmente o valor, mesmo apresentando erro legítimo. É fundamental distinguir erro de fabricação de dano posterior. Arranhões, amassados, corrosão ou alterações feitas intencionalmente não possuem reconhecimento numismático relevante. Apenas falhas ocorridas durante o processo oficial de cunhagem são consideradas raridades autênticas. Para avaliar uma moeda de 5 cruzeiros de 1990, o primeiro passo é verificar o peso oficial aproximado de 3,00 gramas utilizando balança de precisão. Diferenças significativas devem ser investigadas. Em seguida, examinar a superfície com lupa de aumento para identificar duplicações, descentralizações ou trincas elevadas. O armazenamento adequado também é essencial. Recomenda-se guardar a moeda em cápsula protetora, evitando contato direto com as mãos e exposição à umidade. Manter a peça em seu estado original é determinante para preservar o valor. O mercado numismático brasileiro tem mostrado crescente interesse por moedas da era da hiperinflação, especialmente aquelas com erros raros. A combinação de contexto histórico marcante, produção emergencial e falhas autênticas transformou a moeda de 5 cruzeiros de 1990 em objeto de desejo entre colecionadores experientes. Entre milhões de unidades produzidas para atender à urgência econômica daquele período, apenas uma fração mínima apresenta características raras que justificam avaliações entre R$ 44.560 e R$ 110.245. Essa diferença evidencia como detalhes técnicos, peso, alinhamento, integridade do cunho e conservação são determinantes na definição de valor. Observar atentamente moedas antigas guardadas em gavetas, caixas ou coleções herdadas pode revelar surpresas inesperadas. A moeda de 5 cruzeiros de 1990 representa não apenas um capítulo turbulento da economia brasileira, mas também a possibilidade concreta de que um pequeno objeto metálico carregue valor histórico e financeiro significativo. Ao pesar, examinar e preservar corretamente essas peças, o colecionador amplia suas chances de identificar verdadeiras raridades escondidas no cotidiano. A moeda de 10 cruzeiros de 1981 pertence a um dos períodos mais turbulentos da história econômica brasileira. No início da década de 1980, o Brasil enfrentava inflação crescente, desequilíbrio fiscal e forte impacto da crise da dívida externa. O cruzeiro ainda era a moeda oficial do país, muitos anos antes do Plano Real estabilizar a economia em 1994. Em meio a esse cenário de instabilidade, a Casa da Moeda do Brasil produzia milhões de moedas destinadas à circulação cotidiana, e entre elas estava a aparentemente comum peça de 10 cruzeiros de 1981. Décadas depois, algumas dessas unidades se revelariam raridades numismáticas capazes de alcançar valores entre R$ 52.300 e R$ 122.290 quando apresentam erros autênticos de fabricação. A moeda de 10 cruzeiros de 1981 foi emitida durante o governo militar, período em que o país ainda vivia sob regime autoritário, embora já houvesse sinais de abertura política gradual. A inflação elevada fazia com que moedas de menor valor perdessem poder de compra rapidamente.
Mesmo assim, as moedas metálicas continuavam sendo fundamentais para transações diárias. No design, a moeda apresenta elementos característicos da série circulante da época. O anverso exibe o valor 10 cruzeiros acompanhado da data 1981. O reverso traz elementos simbólicos e gráficos associados ao padrão estético adotado naquele período, com linhas simples e traços fortes. O estilo visual reflete a identidade monetária da época e a necessidade de produção eficiente em larga escala. Do ponto de vista técnico, a moeda de 10 cruzeiros de 1981 foi produzida em liga metálica específica utilizada naquele momento histórico, geralmente composta por aço inoxidável ou liga ferrosa, dependendo do lote de produção. O peso oficial da moeda é de aproximadamente 5,80 gramas. Esse detalhe técnico é um dos principais pontos de atenção para colecionadores. O peso funciona como uma assinatura física da autenticidade e da conformidade com os padrões oficiais. Qualquer desvio significativo em relação aos 5,80 gramas oficiais pode indicar a presença de erro de planchet, uso de disco destinado a outra denominação ou falha no processo de laminação. Em numismática, o peso é frequentemente o primeiro indicativo de que uma moeda pode ser rara. O processo de fabricação na Casa da Moeda do Brasil envolvia laminação de chapas metálicas até atingir a espessura correta. Em seguida, discos eram cortados por prensas automáticas. Esses discos, chamados de planchetes, passavam por tratamento térmico e limpeza antes de serem posicionados nas máquinas de cunhagem. O impacto do cunho sob alta pressão transferiu o desenho para o metal. Durante a produção em massa, pequenas falhas podiam ocorrer. Entre os erros mais valorizados da moeda de 10 cruzeiros de 1981 estão os erros de cunhagem descentralizada, off-center. Nesses casos, o disco metálico não estava perfeitamente centralizado no momento do impacto, resultando em parte do desenho deslocado. Quanto maior o deslocamento e mais visível o erro, maior tende a ser o valor da peça. Outro erro importante é a dupla cunhagem, double strike. Ocorre quando a moeda recebe dois impactos do cunho, criando duplicação visível na data 1981 ou nos números do valor facial. Esse tipo de erro precisa apresentar características técnicas claras de fabricação, como alinhamento coerente com o processo industrial, para ser considerado autêntico. Há também registros de erro de planchet incorreto, quando o disco utilizado não corresponde ao padrão da moeda. Isso pode resultar em variação de peso, espessura ou até tonalidade diferente. Uma moeda significativamente mais leve ou mais pesada que os 5,80 gramas oficiais pode indicar que foi cunhada em material inadequado ou proveniente de lote experimental. Outro tipo de anomalia observada são as trincas de cunho, die cracks. Com o uso contínuo, os cunhos metálicos sofrem desgaste e podem desenvolver fissuras microscópicas. Quando isso acontece, a fissura aparece na moeda como uma linha elevada. Essas marcas são evidências autênticas de falhas industriais e podem aumentar consideravelmente o valor do exemplar. Além disso, existem casos raros de batida fraca, Viac strike, em que a pressão aplicada não foi suficiente para marcar completamente o desenho. Partes do relevo podem parecer suavizadas ou incompletas. Se confirmada como falha de fábrica e não desgaste posterior, essa característica pode ser altamente valorizada. Histórias reais de descoberta tornam essa moeda ainda mais fascinante. Um colecionador relatou ter encontrado um exemplar de 10 cruzeiros de 1981 em uma antiga caixa herdada de um parente. Ao pesar a moeda em balança digital de precisão, percebeu que o peso ultrapassava ligeiramente os 5,80 gramas padrão. Intrigado, examinou a peça sob lupa e identificou duplicação parcial na data e leve descentralização do reverso. Após certificação profissional, a moeda foi negociada por valor superior a R$ 90.000. Outro caso envolveu um exemplar com erro de planchet evidente, apresentando tonalidade incomum e peso abaixo do padrão oficial. A raridade foi confirmada por especialistas e alcançou aproximadamente R$ 120 mil em negociação privada, aproximando-se do teto estimado de mercado. O estado de conservação desempenha papel fundamental na determinação do valor. Moedas classificadas como flor de cunho, que mantêm brilho original e ausência de desgaste significativo, atingem valores mais elevados. Já exemplares com arranhões profundos ou limpeza abrasiva perdem parte do potencial de valorização. É essencial diferenciar erros legítimos de danos causados após circulação.
Amassados, corrosão ou marcas resultantes de uso intenso não configuram raridade numismática. Apenas falhas originadas durante o processo oficial de fabricação são consideradas valiosas. Para quem deseja analisar uma moeda de 10 cruzeiros de 1981, o primeiro passo é verificar o peso exato, confirmando se corresponde aos 5,80 gramas oficiais. Em seguida, observar atentamente o alinhamento do design, possíveis duplicações, trincas ou irregularidades no metal. O uso de lupa de aumento e iluminação adequada é indispensável. Caso seja identificado um possível erro, recomenda-se buscar avaliação de especialista ou empresa de certificação. A autenticação profissional é crucial para garantir credibilidade no mercado e atingir valores elevados em eventual venda. O mercado numismático brasileiro tem demonstrado crescente interesse por moedas do período inflacionário. Erros autênticos dessa fase histórica são escassos, pois muitas moedas foram descartadas, fundidas ou deterioradas ao longo das décadas. Isso torna ainda mais raras as peças preservadas em bom estado. A moeda de 10 cruzeiros de 1981 representa um fragmento concreto de uma fase complexa da economia brasileira. Criada em meio à inflação e incerteza financeira, ela hoje carrega não apenas valor histórico, mas também potencial financeiro surpreendente quando apresenta erros raros. Examinar moedas antigas pode revelar detalhes inesperados. Conferir o peso oficial de 5,80 gramas, observar cuidadosamente o relevo e preservar o estado original são passos essenciais para identificar uma possível raridade. Em gavetas antigas, coleções esquecidas ou caixas herdadas, pode estar escondido um exemplar que ultrapassa dezenas de milhares de reais. Mesmo moedas associadas a períodos difíceis da economia nacional podem se transformar em peças valiosas e desejadas. A história monetária brasileira demonstra que cada detalhe técnico importa, e que um pequeno erro de fabricação pode transformar um simples 10 cruzeiros de 1981 em uma verdadeira joia da numismática. A moeda brasileira de 20 centavos de 1949 pertence a um período histórico marcado por reconstrução econômica, modernização industrial e redefinição do papel do Brasil no cenário internacional do pós-Segunda Guerra Mundial. Emitida ainda sob o padrão do cruzeiro, essa peça circulou em um país que vivia transformações políticas e estruturais importantes, com crescimento urbano e fortalecimento das instituições nacionais. O que muitos não imaginam é que, entre milhões de exemplares produzidos, alguns poucos erros de cunhagem transformaram essa moeda comum em uma raridade altamente valorizada no mercado numismático, alcançando valores entre R$ 66.500 e R$ cifrão 54.600. A moeda de 20 centavos de 1949 foi cunhada em cupro-níquel, uma liga composta principalmente de cobre e níquel, bastante utilizada na época por sua resistência e aparência prateada. Seu peso oficial é de 4,00 gramas, com um diâmetro aproximado de 21 mm e bordo liso. Esse detalhe técnico é absolutamente fundamental. Em moedas antigas, especialmente das décadas de 1940 e 1950, a pesagem é uma das ferramentas mais importantes para identificar possíveis erros de planchet, variações metálicas ou irregularidades na fabricação. Qualquer diferença perceptível em relação aos 4,00 gramas pode indicar uma anomalia rara. No anverso, a moeda apresenta a efígie simbólica da República, refletindo o estilo artístico da época, com traços clássicos e elegantes. No reverso, o valor 20 centavos aparece em destaque, acompanhado da data 1949. O design transmite sobriedade e reforça a identidade visual adotada no período do cruzeiro, criado em 1942 para substituir o antigo sistema do réis. O Brasil de 1949 vivia um momento de reorganização econômica após os impactos da guerra. A industrialização avançava, e o governo investia na consolidação da moeda nacional como símbolo de estabilidade. A Casa da Moeda do Brasil operava com tecnologia mecânica de prensagem, menos automatizada do que os sistemas modernos. Esse fator técnico é importante porque aumentava as chances de falhas humanas ou mecânicas durante o processo de cunhagem. A produção da moeda começava com a fabricação dos discos metálicos, conhecidos como planchetes. Esses discos eram cortados de chapas de cupro-níquel e posteriormente passavam por etapas de recozimento, limpeza e prensagem. Se qualquer etapa apresenta-se falha, espessura irregular da chapa, desalinhamento da prensa ou desgaste do cunho,
O resultado poderia ser um erro permanente na moeda. Entre os erros mais valorizados da moeda de 20 centavos de 1949 estão as cunhagens fora de centro. Esse tipo de erro ocorre quando o disco não está perfeitamente posicionado no momento do impacto da prensa. O resultado é uma moeda com parte do desenho deslocada ou ausente. Se a data 1949 estiver visível e o erro for significativo, o valor pode aumentar consideravelmente. Outro erro muito procurado é a dupla cunhagem. Nesse caso, a moeda recebe dois impactos desalinhados, criando duplicação perceptível nas letras, números ou na efígie da República. A duplicação legítima apresenta contornos definidos e relevo consistente, diferente de desgaste ou dano posterior. Exemplares autênticos desse tipo são extremamente raros, especialmente quando preservados em bom estado. Há também registros de erros de planchet, quando o disco metálico apresenta variação na espessura ou composição. Em casos raros, moedas foram identificadas com peso inferior ou superior aos 4,00 gramas oficiais, indicando possível falha na liga metálica ou no corte do disco. Essas variações são altamente valorizadas, pois demonstram erro ocorrido antes mesmo da etapa de cunhagem. Outro tipo de anomalia inclui trincas de cunho. O desgaste progressivo do molde metálico pode causar rachaduras que aparecem na moeda como linhas elevadas e irregulares. Dependendo da extensão e localização dessas trincas, o exemplar pode se tornar peça de destaque em coleções especializadas. Ainda há casos de cunhagem fraca, quando o impacto da prensa não foi suficientemente forte para transferir todos os detalhes do desenho. Isso pode resultar em áreas suavizadas ou parcialmente apagadas. Quando comprovado que se trata de falha de fabricação e não desgaste por circulação, esse tipo de erro também desperta interesse significativo. O mercado numismático brasileiro valoriza especialmente moedas antigas com erro que estejam bem conservadas. A condição é fator decisivo. Uma moeda de 1949 classificada como soberba ou flor de cunho, com detalhes nítidos e pouco desgaste, pode atingir o topo da faixa de valorização entre R$ 66.500 e R$ 154.600, dependendo da raridade do erro. Histórias de descobertas frequentemente envolvem coleções herdadas. Um descendente encontra uma pequena caixa metálica guardada por décadas. Entre moedas antigas do período do Cruzeiro, surge um exemplar de 20 centavos de 1949 com desalinhamento visível no reverso. A curiosidade leva à pesagem em balança de precisão. O resultado apresenta leve variação em relação aos 4,00 gramas oficiais. Após análise especializada, confirma-se tratar de erro autêntico de planchet combinado com falha de cunhagem. O valor estimado surpreende toda a família. A certificação profissional é fundamental para moedas nessa faixa de preço. Especialistas analisam peso, diâmetro, composição metálica, alinhamento e autenticidade do erro. Uma moeda certificada oferece maior segurança em leilões e negociações privadas, podendo elevar significativamente seu valor final. É importante destacar que nem toda irregularidade é erro valioso. Amassados, riscos profundos ou corrosão causada por armazenamento inadequado não configuram erro de fabricação. A diferença entre dano posterior e erro genuíno exige análise técnica detalhada. A moeda de 20 centavos de 1949 carrega valor histórico além do financeiro. Ela representa um Brasil em transição, fortalecendo sua identidade econômica no pós-guerra. Para colecionadores, possuir um exemplar raro dessa data significa guardar um fragmento tangível da história nacional. Apesar de milhões de moedas terem sido produzidas naquele ano, apenas uma quantidade mínima apresenta erros relevantes. E dessas, poucas sobreviveram ao tempo sem desgaste severo. A combinação entre erro autêntico, peso divergente, excelente conservação e certificação reconhecida explica por que alguns exemplares atingem cifras tão elevadas. Examinar moedas antigas requer paciência e atenção aos detalhes. Verificar alinhamento, observar duplicações, identificar possíveis trincas de cunho e conferir o peso oficial de 4,00 gramas são etapas essenciais para quem busca raridades. A moeda de 20 centavos de 1949 demonstra como um objeto aparentemente simples pode esconder valor extraordinário. Condição, raridade, autenticidade e precisão técnica determinam sua importância no mercado numismático.
Em meio a moedas comuns esquecidas em gavetas ou coleções antigas, algumas carregam falhas únicas que as transformam em verdadeiros tesouros históricos do Brasil.